Olá pessoal, nessa aula aqui a gente só vai falar um pouquinho sobre as diferentes metodologias que a gente tem de inteligência artificial, existem várias outras, a gente falou na última aula sobre o mapa auto-organizável de Coorne, mas a aula tem um objetivo apenas introdutório, para a gente saber que existem diferentes metodologias que podem ser utilizadas e o que é que difere de forma geral cada uma dessas metodologias. Todas elas que a gente está vendo aqui, o percepto de multicamadas, função de base radial, suporte vetor de máquinas, florestas randômicas, todas elas podem ser utilizadas para os mesmos objetivos, né? Ou seja, no momento em que a gente quer fazer classificações de indivíduos, né? Ou seja, classificar indivíduos em relação a algumas classes, ou então quando a gente quer fazer uma regressão, né? Ou seja, em situações onde nossa variável de saída, nossa variável de interesse, ela é qualitativa, ou também em outras situações quando ela é quantitativa. São metodologias bem interessantes e bem importantes. Então, todas essas metodologias podem ser utilizadas nessas mesmas situações. Elas têm algumas peculiaridades que a gente vai falar aqui, e em função dessas peculiaridades, em algumas situações pode ser ter algumas metodologias que dão um resultado melhor, em outras situações uma outra metodologia dá um resultado melhor. Então é sempre legal a gente testar várias metodologias e ver qual daquelas que vai nos dar um melhor resultado. Então, iniciando aqui, falando sobre perceptos de multicamadas, né? Falando bem aqui por alto, perceptos de multicamadas, então a gente vai ter as nossas variáveis de entrada e a nossa variável de saída, e a gente quer fazer com que os nossos pesos sinápticos que estão aqui dentro desses neurônios, eles consigam obter valores, né, por meio do treinamento, que vai fazer com que a gente consiga estimar a nossa variável de saída por meio das nossas variáveis de entrada. Por exemplo, eu tenho valor de nitrogênio, fósforo e potássio. Vou imaginar nossa variável de entrada. Eu quero estimar a minha produtividade. Então, eu vou ter lá 100 diferentes plantas, que foi conduzido com diferentes quantidades de N, P e K, de nitrogênio, fósforo e potássio, e vou ter a produtividade de cada uma delas. Então, sabendo qual que é a quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio, né, de cada uma dessas plantas, qual que foi a sua produtividade, a gente consegue achar uma associação entre essas três variáveis resposta e a nossa variável de saída. Então, quando a gente utiliza a percepção multicamada, a gente pode ter qualquer número de neurônios que a gente escolher, qualquer número de camadas que a gente escolher. Então, a gente pode também testar diferentes arquiteturas e ver qual delas que nos dará o melhor resultado. Isso é uma opção. E aí a gente tem diferentes algoritmos de treinamento, né, que a gente pode utilizar, mas de forma geral, né, o principal aqui dessa metodologia é isso. Pode ter qualquer número de neurônios, qualquer número de camadas, e a partir do treinamento a gente vai ter peso sináptico para conseguir converter os valores da nossa variável de entrada na nossa variável de saída. Tanto quanto as outras metodologias, pode ser utilizado tanto para dados quantitativos como para dados qualitativos. Uma outra metodologia que a gente tem é a metodologia de função de base radial. Ela tem uma característica interessante, que ela é de aprendizado híbrido. Como a gente viu no som, o som que a gente aprendeu, mapas auto-organizáveis de Coorne, é uma metodologia de aprendizado não supervisionado, onde a gente identifica, né, onde o software vai identificar qual neurônio que é aquele neurônio mais parecido com aquele determinado indivíduo, que está sendo ali contrastado com ele naquele dado momento, e vai fazer o ajuste apenas desse neurônio vencedor, né? Aqui é mais ou menos a mesma coisa, embora bem diferente, né? Mas o que acontece? As nossas variáveis de entrada, num primeiro momento, vai ser identificado qual que é o neurônio mais próximo dele, né? Ou seja, qual que é o neurônio vencedor, e esse neurônio vencedor terá seus pesos ajustados. Pode ser que a gente tenha ajuste também dos outros neurônios vizinhos, né, numa intensidade um pouquinho menor. Geralmente, né, a gente tem aqui uma situação onde a gente considera uma função de ativação gaussiana, né, nessa nossa camada aqui, uma linear na saída, ok? Embora também possa ser linear aqui na nossa camada intermediária. Mas o que é importante? Quando a gente utiliza a função de base radial, a gente não pode ter mais de uma camada intermediária. Na MLP a gente pode ter várias camadas intermediárias, porque a gente só vai ter uma. Nessa camada intermediária pode ter qualquer número de neurônios que a gente quiser. A gente pode testar diferentes topologias, né, com diferentes números de neurônios na camada intermediária e ver qual que vai nos dar uma melhor resposta.
Essa metodologia às vezes é muito interessante em situações onde aqueles indivíduos que estão sendo avaliados, eles são diferentes, pertencem a diferentes grupos. Por exemplo, vou imaginar que eu estou querendo estimar, né, vamos imaginar o peso de diferentes animais. Eu tenho, por exemplo, cachorro, boi, né, e girafa, vamos imaginar. Né? Pode ser que quando eu entro com esse conjunto de dados, nessa primeira parte, que tem essa competição, né, é identificado qual neurônio que é mais próximo daqueles dados geridos, pode ser que um determinado conjunto de neurônios eles se tornem mais especialista para um conjunto de animais, outro neurônio para outro conjunto de animais, de forma que a gente consiga ter um melhor resultado. Né? Então, em alguns casos, essa metodologia de base radial é muito legal e dá resultados melhores do que as outras. Na grande maioria das vezes, o percepto multicamadas, florestas randômicas, suporte vetor de máquinas, geralmente dá resultado melhor que esse RBF. Mas dependendo do nosso conjunto de dados, pode ser que o RBF nos surpreenda, ok? Suporte vetor de máquinas é um caso diferente. Quando a gente utiliza suporte vetor de máquinas, a gente está criando hiperplanos que está separando esses nossos indivíduos, ok? Esses hiperplanos eles podem ser feitos, né, utilizando algumas funções não lineares que nos permite diferenciar indivíduos que linearmente a gente não conseguiria diferenciar. Né? Então a gente consegue formar classes aí desses indivíduos baseando-se nesses hiperplanos que fazem com que a gente consiga trabalhar com problemas de classificação, mas também problemas de regressão, quando a gente quer estimar, por exemplo, a produtividade. Né? Quando eu falo problemas de classificação, é quando a gente quer classificar um determinado indivíduo, né, como sendo um cachorro, um gato, por exemplo, né? Aí é um problema de classificação. Né? E quando a gente quer estimar um determinado valor, né, de produtividade, por exemplo, de altura, é um caso de regressão. Mas todas essas metodologias que a gente está apresentando podem ser utilizadas nessas duas situações. Suporte vetor de máquinas é muito legal a gente testar, ela geralmente dá resultados para a gente muito bons, muito interessantes. E por último, a gente vai falar das florestas randômicas. O raciocínio das florestas randômicas é bem diferente desses anteriores. Né? São conjuntos de árvores de decisão, onde a gente tem aqui os nós, e dependendo de cada nós, a gente vai entrando aqui, né, em outras árvores, vamos dizer assim, onde a gente vai conseguir lá no final também fazer classificações ou resolver problemas aí de regressão, tendo resultados muito interessantes. Florestas randômicas é uma metodologia que muitas pessoas estão utilizando recentemente porque dá resultados muito legais, né? Resultados muito melhores do que metodologias um pouco mais antigas, tá bom? Então, pessoal, o objetivo aqui dessa aula foi apenas a gente ver essas diferentes possibilidades que nós temos de uso aqui de metodologia de inteligência computacional. E é sempre interessante na pesquisa de vocês fazerem um estudo inicial para verificar qual metodologia que é melhor para ser utilizada no trabalho de vocês. Então é isso, pessoal. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e até a próxima aula.